Existe todo um universo entre as telas de cinema e os livros empoeirados. Este universo é conhecido como quadrinho pesado. Will, vamos para mais uma resenha. Acabei, então, de ler esta obra de Neil Gaiman. Realmente é um espetáculo este quadrinho aqui. Eu só fico imaginando como seria quando foi apresentado esse quadrinho, na sua época, né? Na sua época de lançamento. Aqui atrás, né, nessa parte inicial, tem toda uma introdução falando sobre a criação de Sandman, e ele foi escrito aqui por Patrick Rothfuss, mas não era este aqui até que eu queria falar. É sobre o prefácio. Esse prefácio aqui foi escrito por Karen Berg. Karen Berg foi a cofundadora, né, fundadora do selo Vértigo lá em 95. Ela foi cofundadora lá do selo Vértigo. E aí ela conta toda a história com Neil Gaiman, como que criaram aqui Sandman. Bom, basicamente, o livro, a história, ela segue assim um certo roteiro parecido com o da Netflix, com a série que saiu na Netflix. Vamos dizer assim, ela usou como roteiro, mas não é exatamente a mesma história. Os arcos principais é idêntico, né? Ele fica preso, depois o mago, ele queria pegar a irmã do Sandman, que era a Morte, por conta do filho dele, que faleceu. Algumas referências às imagens que tem aqui na obra original foram utilizados na série. Ó, essa imagem aqui foi bem dessa forma. Então tem alguns arcos assim, algumas situações que são iguais, só que na sua essência a história, em alguns momentos, ela é totalmente diferente daquilo que foi apresentado lá no Netflix. Então tem aqui toda a situação da doença, né, do sono. Ela é um pouco mais, digamos assim, a parte de terror e tal, a tentativa do mago de fazer o Sandman passar informações, passar poderes para ele estava atrás de poder. Aqui o arco da senhora, da moça que roubou, na verdade, as ferramentas do Sandman é totalmente diferente, é diferente. E o mais interessante de tudo aqui é o enquadramento desse universo com o universo DC. Então isso tudo na série da Netflix foi escondido. Aqui toda a parte vai lá, ó, totalmente diferente. Aqui o momento em que ele é libertado, daí já é outro, é exatamente igual. Ele passa com a cadeira ali em cima e tal, mas não tem aquele, digamos, apoio e aquele casal que aconteceu lá. Dá para ver que o da Netflix tinha muita questão assim de inclusão, queriam botar muito essa questão de inclusão ali social e tal. Não há obra que não necessita esse tipo de coisa. E aqui, então, o Sandman, outra coisa que chama atenção no quadrinho, a voz do Sandman é representada sempre nesse quadrinho diferente aqui. E isso foi uma das primeiras vezes que começou a ser aplicado esse recurso de alertar sobre a voz do personagem. Lembrando que lá na obra de Alan Moore, com o Monstro do Pântano já tem uma voz diferente para representar que ele é um monstro, né? Que ele é um monstro. Então, ele vai atrás de toda a situação, os sonhos que acontecem aqui com ele, é tudo bem diferente, são assim, essa parte do horror é bem colocado em prática. E aí já vem aqui nos nossos amigos lá, que é Caim e Abel, que já apareceram na obra do Monstro do Pântano, né? Eu mostrei na resenha anterior
do Monstro do Pântano, eles apareceram lá, ó, da mesma caracterização. E aqui tem uma situação bem interessante, que é o presente que o Caim quer dar para o Abel, esse presente aqui. Eu vou deixar de lado, porque tem uma situação bem interessante que muda completamente o contexto da história. Esse presente ali parece ser óbvio, mas não é. Aqui a senhora que vai visitar o filho, ela na verdade ela estava procurando o filho e ela achou aonde? No asilo Arkham, que é onde fica lá todos os vilões do Batman, né? Tem problemas psicológicos. Bom, o próprio Batman tem problema psicológico, né? Andar vestido de morcego, mas é no asilo Arkham, onde está lá o Coringa e todos os demais lá, tá? Estão lá no asilo Arkham. Outra referência que tem bem forte com o nosso com o ADC como um todo, vamos pulando essas outras partes aqui da resenha para vocês, é a questão aqui Constantine. Ó, então olha, aparece o Constantine propriamente dito. Provavelmente a Netflix teve algum problema com licenciamento com a DC e aí tirou o Constantine na sua essência. E isso também ele vai, ó, aqui as referências, Superman, ó, Superman, muito interessante, algumas referências, vou deixar para vocês olharem aí as histórias a partir do Constantine, tudo que aconteceu, basicamente a situação do Constantine aqui com a moça era a mesma, só que lá era uma outra situação novamente de inclusão. E aqui mostra a pessoa que Constantine amava também, né? Ele também, de certa forma, amava, ela tinha amor por ele. Quando chega nessa parte do inferno, olha quem está aqui para receber o Sandman. Etrigan. Etrigan está aparecendo até o momento, apareceu em Constantine, apareceu no Monstro do Pântano e está aparecendo aqui novamente no Sandman. Então isso aqui é uma outra referência que é do mesmo universo, muito legal. Vou deixar a questão aqui da batalha e tudo mais aqui para você descobrir. É totalmente diferente assim em alguns pontos. Aqui aqueles gêmeos que aparecem no Constantine, aqueles gêmeos lá que levam eles direto lá pro inferno, bem interessante. E aí vem o arco daquela lanchonete, que é semelhante, mas não é. Os personagens são um pouco diferentes do que acontece lá, mas na verdade é um devaneio do louco que fugiu do Arkham, né? Totalmente um devaneio, totalmente distorcida coisa, e daí as mensagens que querem se passar da crítica aqui de Neil Gaiman, elas se perdem porque lá tinha um outro contexto na série. E depois ele acaba o arco final com a morte. Então, o que acontece aqui nesta primeira parte, que seria Prelúdios e Noturnos? Explica um arco onde Sandman ele é capturado, suas ferramentas são perdidas, as consequências dessa captura do Sandman, ele vai atrás dessas ferramentas e lá no final ele conta para a irmã dele que era ela que ia ser capturado e quais as consequências que poderiam ter acontecido. Na essência, é isso que acontece, mas, como eu falei, contado de uma forma totalmente diferente. Para quem não tem ainda não leu nenhuma vez aqui, Sandman é uma excelente leitura, tem que ter na sua Vertigoteca. Mais à frente eu pretendo fazer uma análise sobre Sandman, sobre a minha posição sobre isso aqui, o que eu entendi dessa história toda lúdica aqui de Sandman. Assim que eu tiver os demais números, eu não pretendo ter todos eles, mas ter os demais números para ter mais uma visão, né, mais uma imersão maior
nessa personagem que está inserido dentro do selo Vértigo no universo da DC. Te encontro na próxima história. Valeu!